Você já acordou com a sensação de que alguém estava ali, não no quarto, mas infiltrado na textura do silêncio? Um peso na escuridão, uma sombra que não existe no espectro da luz, mas que você sente, respirando de forma desigual, bem perto da sua nuca. Preste atenção. Se você está sozinho agora, no meio desta leitura, feche os olhos por um segundo. A quietude da sua casa, ou do lugar onde você está, é realmente vazia ou é uma casca esperando o momento exato para quebrar o pacto e mostrar o que está por trás? Nós construímos nossas vidas sobre certezas frágeis. A porta está trancada, o alarme está ligado, os sons que ouvimos são apenas o vento. Mas o que acontece quando a certeza mais básica é roubada de você? O que resta quando a voz que deveria te guiar se torna, na verdade, o seu executor mais íntimo e perverso? Esta história não é sobre monstros de dentes afiados ou fantasmas vestidos de branco. É sobre o Piauí, 1918, e o deserto que aprendeu a sussurrar os nomes dos filhos perdidos para atrair seus pais à morte. Para entender a profundidade desse horror, você precisa, primeiro, compreender a geografia da solidão. O Piauí, no início do século XX, era vastidão nua. Não era uma paisagem de cartão postal, era uma fornalha silenciosa, onde a areia se misturava ao pó de ossos e o horizonte parecia ser apenas uma miragem interminável de promessas não cumpridas. As rotas eram poucas, as cidades, ilhas de esperança em um mar de caatinga seca e espinhosa. Quando você se perdia ali, não era apenas um erro geográfico, era uma sentença de desaparecimento. Aquele ano em particular, 1918, carregava um peso adicional. Além da seca cíclica que castigava a terra, havia o eco distante de uma doença que ceifava vidas sem cerimônia nas cidades litorâneas: a gripe espanhola. Embora o sertão fosse isolado, a miséria e a incerteza permeavam o ar. Ninguém confiava em ninguém, e menos ainda confiava no deserto. É neste cenário que encontramos Antônio. Antônio não era um aventureiro, era um tropeiro, um homem simples, de complexão forte, com a pele curtida pelo sol que o Piauí parecia ter feito sob medida para punir. Ele levava mercadorias essenciais, sal, ferramentas, tecidos, de Floriano, para uma pequena fazenda a oeste, uma viagem que, em tempos normais, levaria cerca de 10 dias. Ele conhecia o caminho, ou pensava que conhecia. A solidão para um tropeiro é uma companheira esperada. Você se acostuma com o som do arreio rangendo, com o passo cansado do animal, com o zumbido monótono dos insetos. O silêncio absoluto, contudo, é um luxo raríssimo, e no Piauí de 1918 era um prenúncio. O problema de Antônio começou no quarto dia. O sol estava no zênite, e o calor era tão denso que parecia mastigável. A água estava acabando mais rápido do que o esperado. Ele havia desviado levemente da rota para evitar um trecho de terreno que lhe haviam dito estar infestado de cangaceiros, o que era uma ameaça muito mais tangível e, ironicamente, preferível ao que viria. Ele parou à sombra rala de um juazeiro. O silêncio caiu como uma mortalha quente. Não havia vento, não havia pássaros. A natureza inteira parecia ter prendido a respiração esperando. Foi então que ele ouviu. Não era alto. Não era um grito desesperado ou um chamado óbvio. Era uma voz que parecia ser tirada diretamente da sua memória, daquelas madrugadas tranquilas na sua casa, antes da partida. Era a voz de sua esposa, Maria. Ela dizia: Antônio, você está no caminho errado. A água está para cá. O tropeiro parou, o cantil na mão, a água evaporando antes de tocar seus lábios. Ele se virou. O mato estava fechado, mas não o suficiente para esconder uma pessoa. Ele sabia que Maria estava a dias de distância, cuidando da casa e dos filhos. Ele sentiu um calafrio que não era resfriamento, mas um medo súbito e químico. Maria, o que você faz aqui? Ele perguntou, a voz áspera e seca.
A resposta veio não do mato, mas da própria aridez do ar, um sussurro seco e doce, como se fosse carregado pelo calor. Estou te esperando. Venha rápido, o sol vai te matar. É por aqui, meu amor. O riacho está cheio. O riacho. A palavra era um bálsamo. O riacho, naquela estação, deveria estar seco. Antônio piscou, tentando alinhar o desejo urgente de água com a impossibilidade física daquela presença. A esposa estava em casa. Ele havia se despedido dela há 4 dias. Ele tinha certeza. Você confia no que você sabe ou você confia no que você ouve? Em um deserto, onde a sobrevivência é baseada em conhecimento empírico e instinto bruto, a audição é o sentido mais traiçoeiro. A mente desidratada começa a criar miragens sonoras muito antes de criar miragens visuais. Antônio tentou racionalizar. Talvez fosse um eco distorcido, talvez um fazendeiro local com uma voz estranhamente parecida. Mas a forma como ela pronunciou "meu amor" era única. A forma como o Piauí roubava a sanidade era exatamente essa. Ele replicava o mais puro afeto para construir a armadilha perfeita. Ele deu o primeiro passo na direção do som. Foi um passo de dúvida, mas também de uma necessidade desesperada. Se fosse Maria, algo terrível teria acontecido para ela estar ali, no meio do nada. E se houvesse água? Ele precisava da água. Ele olhou para o sol, que já começava a descer levemente no horizonte, pintando o céu de um amarelo opressor. Estou chegando, Maria. Aguenta firme. Ele deixou a rota. Este é o ponto onde o pavor psicológico se manifesta. A dor física da sede é brutal, sim, mas a dor de ser guiado ao erro pela voz que você mais ama é o que destrói a alma. Antônio não estava apenas procurando água. Ele estava correndo para o que ele acreditava ser uma emergência familiar. O terreno começou a ficar mais difícil. Pedras soltas, arbustos densos. A voz de Maria continuava, insistente, suave, sempre um pouco à frente. Mais um pouco, Antônio. Quase lá. O cajueiro grande. Você consegue ver? Ele forçava os olhos, a visão turva pelo suor e pelo cansaço. Não havia cajueiro. Apenas o mato seco e a poeira. Ele começou a gritar, exigindo que ela parasse, que ela aparecesse, que ela explicasse o que estava acontecendo. O deserto, contudo, só respondia com a voz dela. Neste ponto da história, eu peço que você preste atenção de verdade. O que você está ouvindo não é apenas um conto de assombração do interior. É um estudo sobre o poder da solidão e da sugestão. O deserto é um vácuo, e a natureza detesta o vácuo. O que preenche esse espaço vazio, essa tela em branco mental, raramente é benigno. Se você está acompanhando esta jornada de silêncios e sussurros e sente que deve saber o que acontece com Antônio, se você sente que precisa entender a origem destas vozes para talvez se proteger de algo que ainda não tem nome, então fique. Fique até o fim e considere se inscrever para não perder a conclusão desta narrativa. Este não é um convite casual, é um pacto de vigilância. Antônio caminhou por mais 2 horas, até que o sol finalmente se rendeu e o crepúsculo engoliu a paisagem. A escuridão no sertão não é a escuridão da cidade, mitigada por postes e janelas. É uma escuridão total, opressiva, onde a única luz é a das estrelas, que parecem distantes demais para se importar. Ele parou, exausto, a garganta em chamas. A burra, carregada com a mercadoria, empacou e relinchou fracamente. A voz de Maria parou. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Não era o silêncio da espera, mas o silêncio da satisfação, como um predador que parou de chamar quando a presa caiu na armadilha. Antônio estava completamente perdido. Ele havia saído da trilha principal, avançado para o interior de um terreno que não reconhecia, sem água, sem pontos de referência e, pior, aterrorizado. Ele sentou-se no chão, as mãos na cabeça, tentando desesperadamente lembrar-se de onde viera. Maria,
Onde você está? Nenhuma resposta. Apenas o som do seu próprio pânico. Ele tentou acender uma fogueira, mas o medo tremia em suas mãos. A mente dele trabalhava em ciclos frenéticos. Ele estava alucinando? Ele tinha enlouquecido de sede. Ou a voz era real? E se fosse, qual era o seu propósito? A resposta para a última pergunta veio na forma de outras vozes. Não era mais Maria. Eram muitas. Vozes masculinas, femininas, até mesmo o som de um choro infantil, todas misturadas em um coro confuso e disforme que parecia vir de todas as direções de uma só vez. Eram vozes de gente que nunca tinha conhecido, mas que falavam de forma estranhamente íntima. O caminho é para a direita, tropeiro. O riacho das almas secas está logo ali. Rápido! Disse uma voz profunda que parecia a de um velho amigo de infância. Não, para a esquerda, eu vi a cerca. Tem um curral para você se proteger. Argumentava uma voz aguda, quase histérica. Não acredite neles, Antônio. Volte, volte para a trilha. Você está na armadilha, sussurrou uma terceira, mais fraca. Esta parecia ser a única voz de razão, mas estava tão diluída no clamor que parecia apenas mais um delírio. Antônio se levantou cambaleando. A paralisia havia dado lugar à náusea. A solidão havia se transformado em um linchamento auditivo. Ele estava cercado por conselhos, por falsas promessas de salvação, cada uma delas puxando-o para uma direção diferente. O que o aterrorizava não era o volume, mas a familiaridade. Aquelas vozes, todas elas, pareciam conhecer algo sobre ele. Elas usavam termos regionais específicos, falavam de lugares que só um piauiense daquela região conheceria. Elas pareciam saber exatamente qual mentira ele estava mais propenso a acreditar. Elas eram feitas sob medida, como chaves que se encaixavam perfeitamente no buraco da fechadura da sua esperança. Ele fechou os olhos e tentou tapar os ouvidos, mas as vozes pareciam vir de dentro, reverberando nos ossos do crânio. Se você está pensando que isto é apenas a síndrome de Wernicke-Korsakoff, o desespero extremo da desidratação, você está perdendo o ponto central do horror que infestou o Piauí em 1918. Os viajantes perdidos naquela região não tinham apenas alucinações. Eles eram vítimas de um fenômeno que existia há décadas, talvez séculos, mas que se intensificava durante as secas extremas, quando a vida humana se tornava mais frágil e a mente mais porosa. Era como se a terra, sedenta, estivesse sugando a esperança deles, e a única forma que ela encontrava para se comunicar e se alimentar da miséria era através da replicação da voz humana. Eram vozes que guiavam ao erro, jamais ao acerto. O que Antônio estava experimentando era a fase final da caçada. A fase da confusão total, onde a realidade se dissolve, e a escolha entre dois caminhos é, na verdade, a escolha entre duas formas de condenação. Ele finalmente desabou, ajoelhado. O choro infantil ficou mais alto. Um choro agudo, familiar, que rasgou o coro das outras vozes. Papai, estou com medo. O lobisomem está aqui. Venha me buscar. Aquela era a voz de Pedrinho, seu filho mais novo. Não havia engano. O terror de perder o filho para uma criatura mítica no meio da noite superou o medo de qualquer manifestação sobrenatural. A necessidade de proteger o herdeiro, o sangue, foi a última e mais forte âncora que a perdição usou para puxá-lo. Antônio se levantou, cambaleando, ignorando a dor das pernas, a burra e a pouca água que restava. Ele correu na direção do choro, para um aglomerado escuro de pedras e espinhos que parecia engolir a luz das estrelas. O deserto não queria apenas a vida dele, queria a fé dele. Ele correu. Correu até não ter mais ar, até que seus pés sangrassem nas pedras. Ele chegou ao aglomerado de pedras, e o choro cessou abruptamente. O silêncio final era a coisa mais alta que ele já havia ouvido. Ali, na escuridão, ele sentiu o peso da traição.
Não a traição de terceiros, mas a traição da própria esperança. Ele não encontrou Pedrinho, não encontrou água. Encontrou apenas uma pequena gruta, úmida, com um cheiro estranho, metálico e adocicado. E dentro da gruta, Antônio encontrou a prova de que as vozes não eram um delírio apenas seu. A luz fraca das estrelas refletia em algo que não era pedra. Era uma sandália velha, de couro, do tipo que os tropeiros usavam, e ao lado dela um cantil vazio, gravado com iniciais que não eram as dele. Antônio estava no cemitério não oficial de todos aqueles que haviam sido guiados ao erro. Ele estava em um local que as vozes usavam como chamariz final, um ponto de não retorno, conhecido apenas pelos que sucumbiam. Ele deu um passo para trás, a respiração presa, e a última voz veio. Não era Maria, nem Pedrinho, nem o velho amigo. Era uma voz que parecia ser a soma de todas as anteriores, profunda e vazia, como um poço seco que ecoa. Você escolheu bem, Antônio. Agora descanse. Estamos todos aqui, esperando. Neste momento, a história de Antônio se funde com a lenda. Ele estava exausto, desorientado, e a água estava longe demais. Mas a coisa mais assustadora que ele percebeu não foi a proximidade da morte física, mas a certeza de que, dali em diante, ele se tornaria uma das vozes. Ele seria a próxima Maria, o próximo Pedrinho, guiando o próximo tropeiro sedento para aquela mesma armadilha de pedra. O ciclo se completava. O Piauí de 1918 não era apenas um deserto. Era uma entidade que se alimentava da desorientação e da confiança humana e transformava suas vítimas em instrumentos silenciosos de terror. Pense nisso. Você já sentiu a certeza de que deveria ter virado para a direita na rua, mas uma voz interna, que parecia muito sua, disse: "Não, vá pela esquerda, é mais rápido." Pense nas vezes em que você se sentiu profundamente desorientado e a primeira coisa que sua mente fez foi conjurar um conselho familiar. Se você já sentiu algo assim, ou se esta história lhe parece estranhamente familiar, escreva "Eu ouvi" nos comentários. Saber que você não está sozinho ou que a memória destas vítimas não se perdeu é a única defesa real contra o silêncio que se prepara para falar. E se você conhece alguém que costuma viajar sozinho, talvez seja bom compartilhar esta história não como um aviso, mas como uma presença, um lembrete para não confiarem cegamente no que parecem ouvir na escuridão. Antônio estava ali, no meio daquela gruta, sentindo o peso da condenação final. A certeza de que a água e a vida estavam a poucos metros na direção oposta. E o que aconteceu depois, quando o deserto de fato começou a sussurrar através dele, é o que realmente define o horror permanente daquela região. Ele tinha sido levado ao erro, e agora seu erro se tornaria o guia de outro homem. Você nunca estará totalmente seguro enquanto houver um silêncio grande o suficiente para abrigar uma voz que te conhece. E se você estiver em casa agora, e o som de um familiar te chamar do corredor, não responda imediatamente. Espere, escute a respiração. Certifique-se de que é a dele e não apenas o eco da sua própria fraqueza. Não se mova. Se você chegou até aqui, escutando a primeira parte deste relato sobre o Piauí de 1918, onde a secura não era apenas física, mas uma sede de alma, você está muito perto de entender o que realmente significa ser guiado ao erro. Não se trata de um erro trivial, de uma curva perdida. Trata-se de uma aniquilação arquitetada pela paisagem, onde o corpo cede, mas a mente é forçada a testemunhar a sua própria dissolução. O que restava de Antônio, ou de qualquer viajante que tivesse sobrevivido à primeira onda de desorientação, era apenas uma casca caminhante, um farrapo movido pela inércia e pela promessa de salvação. Eles não estavam mais procurando a cidade que os aguardava. Eles estavam procurando a voz. A voz havia se tornado o próprio destino.
Aquele que seguia as vozes do deserto não estava apenas buscando água ou abrigo, estava buscando confirmação. A confirmação de que, apesar de todo o abandono daquele sertão imenso e cruel, ele não estava de fato sozinho. E o horror, caros ouvintes, reside justamente nisso. As vozes atendiam a essa necessidade íntima de companhia com uma eficiência diabólica. Na primeira parte, falamos sobre o engano sutil. Mas ao avançar, a voz não era mais sutil. Ela se tornava invasiva, íntima, sussurrando segredos que apenas o viajante conhecia. Se Antônio sentia culpa por um erro cometido na infância, a voz prometia um lugar onde esse erro seria apagado, onde a culpa se desintegraria sob o sol. Se ele ansiava por rever um amor perdido, a voz pintava miragens vívidas no horizonte, não de água, mas dos olhos da amada, piscando na luz opressiva da tarde. O deserto, ou a entidade que habitava sua acústica, não era um guia, era um parasita emocional. Imaginem Antônio. Faz dias, talvez semanas. Ele perdeu a noção de tempo, de direção e, crucialmente, perdeu o outro viajante José. José, que havia insistido em seguir uma melodia infantil que prometia um pé de juazeiro com a sombra mais fresca do Nordeste. Antônio havia gritado, havia alertado, mas a melodia era mais forte, mais consoladora do que a voz da razão. E José se foi, não para a morte física imediata, mas para a rendição total à ilusão. Agora sozinho sob aquele sol inclemente, Antônio mal conseguia distinguir se a voz vinha de fora ou se era apenas a sua garganta seca e a mente delirante fabricando consolo. Mas havia um detalhe que sempre o aterrorizava. A voz sabia demais. Ela usava palavras que ele não usava, frases idiomáticas de sua aldeia natal que ele havia esquecido. Era a nostalgia transformada em arma. Essa é a diferença entre o terror comum e o horror psicológico que permeava o Piauí em 1918. Não era o medo do que estava à espreita na moita, mas o medo do que estava à espreita dentro de si mesmo, ecoado pelo vazio. Antônio parou. O sol estava no zênite. Ele sentiu o corpo ceder, o estômago um nó seco de fome e medo. Foi então que a voz mudou de tom. Não era mais gentil ou promissora. Tornou-se exigente. Você precisa ir para o oeste, Antônio, não para o sudoeste. O sudoeste é a mentira que eles contaram. Antônio sabia, por sua bússola quebrada e pelo instinto que lhe restava, que o oeste era um caminho que o levaria diretamente ao coração das dunas mais inóspitas. Era o caminho da certeza da morte, mas a voz argumentou com a lógica fria e implacável da loucura. Você confia em um pedaço de metal quebrado ou em mim? Eu sou o seu refúgio. Eu sou a sua única chance de não ser esquecido. O ápice da desorientação não é perder o caminho, mas perder a capacidade de distinguir a verdade da voz que o conforta. Antônio estava em um momento crítico. Ele precisava tomar uma decisão que definisse se ele morreria como homem ou se viveria como eco. Se você está aqui agora, ouvindo isso, talvez você também tenha sentido o calor desse tipo de solidão. A solidão que questiona cada decisão sua. Se sim, respire fundo. E se você valoriza a verdade que se esconde na noite, aquela que faz você duvidar do seu próprio reflexo, considere acompanhar estas histórias até o fim. Assine este pacto silencioso, para que saibamos que não estamos sozinhos na escuridão, mesmo que a escuridão esteja ouvindo. O que se seguiu foi o clímax da loucura do sertão. Antônio, esgotado e humilhado por sua própria resistência falha, jogou fora a mochila vazia. Ele decidiu que, se iria morrer, morreria buscando aquilo que a voz prometia de forma mais insistente. E o que a voz prometia não era um vilarejo, era um lago azul celeste, com margens de areia branca, cercado por palmeiras que balançavam suavemente, um paraíso idílico que desafiava todas as leis daquela região árida. Ele virou para o oeste, cambaleando.
A voz, agora triunfante, não precisava mais sussurrar. Ela cantava. Era um cântico hipnótico, cheio de vida, de frescor, que parecia ressoar não no ar, mas dentro dos ossos de Antônio. Ele andou por horas, a mente fixada na imagem da água. E então ele viu. Lá estava. Não uma miragem bruxuleante, mas algo sólido, real, que brilhava sob o sol inclemente. O lago era perfeitamente azul, vasto, refletindo o céu sem nuvens. As palmeiras verdes e luxuriantes pareciam saudar sua chegada. Antônio caiu de joelhos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, misturando-se à poeira e ao suor. Ele havia conseguido. A voz estava certa. Ele se arrastou até a margem. A água era clara e convidativa. Ele enfiou as mãos, sedento, pronto para beber, até que a alma se reidratasse. Mas, ao tocar a água, ele não sentiu frescor. Ele não sentiu nada. O lago não tinha temperatura, não tinha peso. Antônio abriu os olhos, piscando a dor do sol. Ele estava de joelhos, sim, mas não na margem de um lago. Estava ajoelhado sobre a areia dura e rachada em uma depressão funda do terreno. O lago era ar. Pura luz e cor projetadas em sua retina, mantidas ali, solidamente, pela força da sugestão da voz. Onde as palmeiras deveriam estar, havia apenas cactos esqueléticos e moitas secas. O azul profundo era, na verdade, a sombra do meio-dia que brincava com o calor. A voz, percebendo o pânico de Antônio, não parou o canto. Pelo contrário, ela se intensificou. Beba, Antônio, beba! É a água mais pura que você já viu. Ela vai te curar. Não negue o que você vê. Essa é a grande maldição das vozes do Piauí. Elas forçam o viajante a duvidar de seus próprios sentidos, mesmo quando a evidência física grita a verdade. O horror não é a morte pela sede, mas a morte pela crença no conforto ilusório. Antônio, em um ato final de desespero, tentou obedecer. Ele levou as mãos vazias à boca e engoliu o ar quente, tentando sentir a umidade que não existia. Ele bebeu o nada, sob o comando de uma voz que parecia rir. Um riso seco e raspado, o som do atrito da areia contra a pedra. Ele tentou se levantar, fugir daquele ponto de desilusão, mas a exaustão o prendeu. E enquanto ele jazia, olhando para o céu, a voz mudou de novo. Ela não era mais a promessa gentil, nem a exigência desesperada. Era um lamento. Você falhou, Antônio. Você falhou em acreditar na beleza que eu te dei. E ali, deitado, o viajante finalmente compreendeu. O deserto não queria apenas matá-lo. Queria absorver a sua fé. Queria que ele se tornasse um recipiente vazio para a próxima manifestação. O Piauí, de 1918, não era um lugar. Era uma máquina de reciclagem de desespero. A entidade que se comunicava com aquelas vozes não era um demônio ou um fantasma no sentido tradicional. Era a própria solidão personificada, usando a dor humana como um maestro para a sua orquestra de miragens. A verdadeira crueldade era que, ao ceder, o viajante não alcançava a paz. Ele se tornava parte do coro, a voz de Antônio. Seu desespero, sua angústia, suas memórias mais secretas seriam agora digitalizadas e inseridas na base de dados do deserto. Ele se tornaria o eco que guiaria o próximo tropeço. Ele não era mais o ouvinte, era a transmissão. A conclusão para Antônio não foi um grito na escuridão. Foi um silêncio. Um silêncio que, paradoxalmente, era a maior prova de que ele havia se juntado às vozes. O corpo, encontrado semanas depois por algum vaqueiro errante, não tinha marcas de violência externa, apenas a secura extrema. Mas o rosto... O rosto exibia uma expressão de êxtase aterrorizante, os olhos fixos em um ponto invisível no céu, como se ele estivesse vendo a perfeição absoluta no momento em que ela lhe era negada. Os vaqueiros mais antigos do Piauí contavam, a boca pequena, que quando eles encontravam um corpo assim,
Desidratado, mas com aquele sorriso estranho, eles ouviam um sussurro fugaz no vento quente, uma sílaba que não pertencia ao ambiente, uma despedida ou um nome de mulher, antes que o vento levasse tudo embora. Eles não tinham morrido. Eles haviam se transformado em vozes guia. O ciclo se completava. O deserto se alimentava da fé e devolvia o engano. O que aprendemos com a tragédia de Antônio e os viajantes perdidos de 1918 é que o maior perigo não é a falta de recursos, mas a superabundância de promessas. Hoje, não estamos mais no Piauí sob o sol escaldante, mas a mecânica da desorientação psicológica permanece. Quantas vezes você seguiu uma voz, um impulso, uma promessa fácil, uma certeza gritada, que parecia a solução perfeita, apenas para descobrir que o oásis era apenas a sua própria sede refletida? A tentação de ter um guia quando você se sente completamente perdido é quase irresistível. Mas e se o guia for o seu próprio medo, amplificado e distorcido? E se a voz que você escuta no silêncio da sua casa, prometendo que tudo vai ficar bem se você fizer apenas essa pequena coisa errada, for um eco do seu próprio potencial de erro? A realidade é que o deserto não precisa de areia e sol para existir. Ele existe em qualquer lugar onde há espaço suficiente para a solidão ecoar. Uma sala vazia, um corredor escuro ou a vastidão entre duas respirações profundas à noite. Nesses lugares, a voz encontra a sua frequência e começa a cantar o seu canto de sereia personalizado. Pode ser que você nunca ande pelo sertão de 1918, mas a tentação da voz que promete o que não existe, essa você conhece. Se você já escutou um sussurro desses em um momento de desespero, me diga nos comentários. Escreva apenas: eu ouvi, ou não estou sozinho, porque saber que o engano é coletivo, que a experiência do medo é compartilhada, é a única bússola que temos para nos guiar para fora dos desertos modernos. E se você conhece alguém que precisa de um aviso antes de entrar na própria escuridão, alguém que está seguindo uma voz muito doce e muito conveniente, compartilhe este momento. Mas não o deixe assistir sozinho. Nunca se sabe quem ou o que pode estar ouvindo junto com vocês. A lição final é a mais dolorosa. Às vezes, a voz mais clara, a que promete a salvação mais rápida, é apenas você mesmo se despedindo da realidade. E no Piauí de 1918, mesmo depois que a seca passava, o silêncio sempre voltava. E o silêncio esperava, pronto para receber novas vozes ao coro. E talvez, se você parar agora e escutar com atenção a quietude que te cerca, você possa ouvir a melodia fraca, quase inaudível, de um viajante muito tempo perdido que tenta te guiar para casa. Mas não confie nela. Não olhe para o oeste. O deserto não acaba com o dia. Ele apenas espera você fechar os olhos, e então ele sussurra de novo.